Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao call de resultados das estratégias quantitativas da Octrade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar eu estou com o Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, muito bom estar aqui essa semana, Valdinei, poder comentar um pouquinho aí dos resultados da estratégia nessa semana e também no mês passado. Excelente resultado aí da Rocket 5, da estratégia do Indy. Poder comentar também de alguns trades muito bons aí que o Atlântico encerrou. Para começar, a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa, para entender um pouquinho como é que está o cenário atual. O Ibovespa, desde a semana passada, ele testou novamente um suporte na região dos 113 mil pontos e depois ele conseguiu recuperar um pouco e foi testar uma resistência nos 117.100 pontos. Como destaques aí que a gente tem nessa semana, ontem a gente teve a redução da taxa de juros Selic aqui no Brasil em menos 0,25% e agora ela está em 4,25% ao ano. E no exterior a gente tem como destaque o encerramento do processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O processo foi lá rejeitado no Senado americano. A primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. Iniciando então pelo gráfico de rentabilidade, que mostra os trades em aberto no Atlântico, no fechamento aí em 5 de fevereiro. A gente vê no eixo vertical a rentabilidade em porcentagem, no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. Bom lembrar aí os trades positivos são as bolhas azuis e os trades negativos são as bolhas vermelhas. Valdinei, eu acho que um destaque bem interessante aí desse gráfico são os trades de P-Rio, que estão ali numa faixa de entre 60 a 100 dias ali, trades com um pouquinho mais de 2 meses, mas que já conseguiram acumular aí uma rentabilidade de 120, 140, alguns já muito próximo ali de 180% num período de tempo tão pequeno. Legal, e aí a gente vai ver também um gráfico que a gente mostra normalmente uma vez por mês, o gráfico de impacto no capital, que considera todos os trades indicados pelo Atlântico. Isso também considerando o fechamento em 5 de fevereiro. A gente pode ver aí as bolhas azuis representam os trades positivos, também da mesma forma que o gráfico anterior, e as bolhas vermelhas são os trades negativos. E é legal, acho que, Silvano, você explicar aí para os nossos assinantes qual é a diferença desse gráfico para o anterior. Com certeza. Para você que está chegando agora e talvez não viu ainda a gente explicando um pouquinho sobre essa diferença, é bom lembrar primeiro que o método Atlântico ele tem ali um controle de risco um pouquinho mais, podemos dizer assim, apertado do que, por exemplo, a Rocket 5. Então, ele arrisca ali a cada trade, em média, né, Rodney, 0,75% do seu capital. Isso às vezes acaba sendo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, como ele dimensiona, como ele calcula a quantidade de ações que você de fato vai comprar, tendo em conta essa medida de risco, quer dizer, arriscar 0,75% do seu capital, isso quer dizer que mesmo que às vezes um trade tenha ali uma queda de 10%, uma variação negativa de 10% no ativo, o impacto dela no seu capital total vai ser menor, vai ser ali, como a gente inclusive consegue ver nesse gráfico, próximo de 1%, que é onde a maioria dos trades negativos estão acumulados. De forma semelhante, para um trade positivo, mesmo que ele desenvolva aí, uma rentabilidade de 10, 20, 30, 40, 100, 180%, o impacto dele no capital vai ser um pouco menor. O interessante nesse gráfico aí que a gente consegue ver é que o impacto no capital do lado positivo, ele cresce. Está dentro da nossa filosofia, quer dizer, a gente não corta os ganhos, a gente corta as perdas. Então, enquanto os trades negativos estão ali limitados, próximos a 1%, dentro desse parâmetro de colocar em média 0,75% do seu capital em risco, os trades com ganhos, os trades positivos, eles crescem e a gente consegue ver aí trade com impacto no capital de cerca de 20%, 25%. E agora a gente vai ver um pouco das estatísticas dessa semana. A gente teve 13 trades abertos, que é uma quantidade aí pequena em relação às semanas anteriores. O próprio método Atlântico aí reage, a como a bolsa como um todo está se comportando. A gente vê que a bolsa está numa congestão, nesses dias está tendo umas correções. Também teve aí 130 trades encerrados, que é um bom número. O Atlântico está pegando e cortando aqueles trades que são negativos. E ao mesmo tempo ele também está colocando dinheiro no bolso, aí, como o Silvano falou, e a gente também vai ver no próximo slide, aí alguns trades que ele também está realizando lucro. E também teve aí 9 operações com risco liberado.
Para a estatística geral, a gente tem aí uma estabilidade da semana passada para essa, o que mostra a consistência do método, mesmo com a bolsa aí mais sentindo dificuldades aí nesses últimos dias. É importante destacar a expectativa matemática, né, que está positiva e continua em 13%. Como destaques também a gente teve aí, como a gente comentou, de trades encerrados, um deles nessa semana que foi em Eneva, com mais de 139% de valorização e impacto no capital de quase 17%. É legal falar que esse trade ele foi indicado há um ano atrás, lá em 31 de janeiro de 2019, então aí atingiu essa rentabilidade bem alta ao longo de um ano posicionado no método Atlântico. Outro trade também bom que fechou nessa semana foi em EZTEC, com mais de 120% de valorização, 11% de impacto no capital. E esse trade faz aí mais ou menos também mais de 6 meses aí que o Atlântico estava posicionado nele. Um exemplo também de um trade que o Atlântico cortou as perdas rapidamente foi ali em Bradesco, uma variação de menos 7%, impacto no capital ali de menos 0,82%, próximo ali do número que o Silvano comentou, de risco que ele inclui em cada trade, né, aquele de menos 0,75%, e esse trade tinha sido aberto em 26 de dezembro. Também temos destaques aí de trades com risco liberado, o primeiro deles em VEG, com mais de 21% de valorização até o momento, o segundo em Chus, também com mais de 21%, e o terceiro em Rent, com mais de 14% de valorização até o momento. Lembrando que esses trades com risco liberado, o Atlântico segue posicionado neles. A última estatística que a gente traz aí do método Atlântico é um consolidado do mês de janeiro, onde a gente teve 355 trades abertos, 193 encerrados e 230 com risco liberado. Importante destacar aí, Rogério, a história por trás desses números aí consolidados de janeiro. Quer dizer, a gente passou por um primeiro momento ali no mês de janeiro onde a bolsa estava num movimento de alta um pouquinho mais animado e a gente viu o método Atlântico encontrando ali várias oportunidades ali para abrir novas operações. Em grande parte por causa disso a gente vê esse número tão alto aí de trades abertos, 355 trades abertos durante aquele mês. Por outro lado, aproveitando ali um movimento de queda já no final do mês, o Atlântico encerrou vários trades, muitos deles ali com resultados muito bons, como a gente teve a oportunidade de falar durante o mês de janeiro. Mas eu acho que desses três números, o que merece maior destaque, o mais importante é a quantidade de trades com risco liberado. Quer dizer, a estratégia conseguiu fazer com que vários trades ali desenvolvessem seus ganhos e chegassem nesse estágio, que é um estágio muito importante para a estratégia, que é o estágio onde você continua na operação, procurando potencializar seus ganhos, mas já com os seus riscos ali de perdas anulados. Quer dizer, você está num cenário onde você inclusive pode alocar mais do seu capital, você libera ali um slot de risco, tem mais oportunidade de entrar numa nova operação. É o que mostra que o método consegue encontrar, né, boas oportunidades, mesmo com a bolsa aí tendo dificuldades, estando num movimento mais de congestão, como é o atual da Bolsa Brasileira. A próxima estratégia que a gente vai ver é a carteira Rocket 5. Vendo o gráfico da Rocket 5, a gente pode notar que ela teve um excelente resultado no mês de janeiro, atingindo aí uma rentabilidade de 15,45%. Foi o segundo melhor resultado mensal desse ano, né, do ano de 2019, enquanto a Bolsa teve ali menos 1,63% do resultado. Ou seja, a Rocket 5 ficou 17% de valorização acima do Ibovespa. Lembrando aí que em 12 meses ela atinge quase 90% de valorização e desde o início 254%. Aproveitando aí, né, Roger, esse mês de janeiro agora já encerrado, esse resultado já apurado aí da Rocket 5 de 15,45%, tem algumas coisas bem interessantes aí que ocorreram nesse mês de janeiro. Acho que uma primeira observação é sobre a Eneve, que foi um papel que esteve na carteira ali durante o mês de janeiro. Inclusive foi o único papel dos papéis que estiveram na Rocket 5 em janeiro que encerrou ali com resultado um pouquinho negativo. E que a gente até comentou aqui hoje de trades do Atlântico, por exemplo, que conseguiram uma rentabilidade muito expressiva ali com a Eneve.
E é interessante observar, principalmente para os assinantes novos, alguém que eventualmente assinou a Rocket 5 em dezembro ou mesmo em janeiro, que apesar desse resultado um pouquinho negativo de Eneve em janeiro, ela é um papel que estava na carteira desde outubro. Então, quando a gente olha ali para o período que a Eneve permaneceu na carteira, ela conseguiu uma rentabilidade ali de mais de 40%. Quer dizer, mesmo o papel que encerrou janeiro um pouquinho negativo, é um papel que teve um histórico muito bom dentro da Rocket 5 e que conseguiu proporcionar para os assinantes que operaram lá desde outubro mais de 40% de rentabilidade. Uma segunda coisa para pontuar aí do mês de janeiro da Rocket 5 foi que nós tivemos trocas de ativo. A gente acabou trocando ali o ativo Card, que saiu da carteira ali no meio do mês aproximadamente, não lembro aqui a data exata agora. E foi bastante questionado assim pelos assinantes, né? Por que o papel demorou um pouquinho para estopar? Por que não estopou antes? E eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente tentar entender um pouquinho melhor as vantagens aí do método quantitativo. Quer dizer, primeiro entender que a gente não prevê o futuro. Então, se nós soubéssemos que o papel ia cair tantos por cento nos próximos dias, com certeza a gente teria encerrado a operação antes. Isso é claro. E aí, diante dessa situação de que a gente não prevê o futuro, de que a gente vai reagindo ali às variações do mercado, às variações do preço, a gente não pode ser muito restritivo com os ativos. Quer dizer, a Rocket 5 ela tem ali os stops que estão atuando, vigiando os preços dos ativos da carteira, tentando entender se está no momento adequado ou não de encerrar aquele trade. Mas se a gente, por exemplo, tivesse um stop muito mais justo, um stop mais apertado, seria possível ali que talvez o trade de card fosse encerrado um pouquinho antes. Lembrando, né, que mesmo ele tendo saído da carteira, ele saiu com ganhos ali acima de 6%, não foi um trade negativo na carteira naquele mês. Mas continuando, se o stop fosse um pouquinho mais apertado, o que teria acontecido em dezembro? Para você que talvez é um assinante mais novo, em dezembro a gente teve um trade muito parecido ali em termos assim de variação de preço, padrão gráfico ali dos ativos, que foi o trade positivo. Então o positivo foi um papel que subiu quase 40%. E aí eu me lembro que a gente teve vários assinantes que quando o card estava ali em torno de 20 já estavam querendo vender, saindo da operação. Alguns até orgulhosos, assim, nossa, eu saí com 20%, ganhei um pouco mais, quer dizer. Mas essa mesma decisão tomada lá no gráfico de positivo, se você tivesse saindo com 20%, você não ganharia os 40% que a gente conseguiu no final do mês. E positivo fez aquela pernada de alta ali em dezembro, batendo 30%, 34%, 40% e também caiu. E voltou a subir, quer dizer, se a gente tivesse um stop mais curto, a gente ia encerrar o trade positivo, não ia conseguir os 40% de rentabilidade. Então é muito importante que você assinante, principalmente se você é um assinante mais novo aí da Rocket 5, entender essa necessidade de seguir o método. A gente fica tentado, né? A gente vai lá, toma uma decisão, sai do método, a coisa parece que dá certo ali naquele momento, a gente supervaloriza a decisão certa que a gente tomou, como pode ter ocorrido para alguém que saiu um pouquinho antes de card, mas a gente tende a não perceber que a mesma decisão teria sido errada no mês de dezembro e você ia perder 20%, 30% de rentabilidade no trade positivo. A metodologia da Rocket 5 é diferente do Atlântico, né? Então, você no Atlântico, é um relatório diário lá, você tem trades quase todo dia, por isso o stop também, o controle de risco é diferente. Na carteira Rocket 5, não, você fica posicionado em 5 ativos 100% do tempo. Sim, acho que é muito bom você falar disso, Roger, desculpa te interromper, porque o cliente tem que entender, né? A Rocket 5 a gente publica o relatório no início do mês e às quartas-feiras a gente tem um relatório de acompanhamento ali para você saber como é que está a carteira, qual a rentabilidade, se eventualmente a gente vai trocar um ativo ou não, mas a carteira a gente renova ela a cada primeiro dia útil de mês. Eu acho que é importante também entender que a rentabilidade da carteira, como está publicado no gráfico que a gente mostrou aqui hoje, esse resultado excelente do mês passado de mais de 15%, ela é apurada ali do preço de abertura do primeiro dia útil do mês ao preço de abertura do primeiro dia útil do mês seguinte, que é quando a gente, teoricamente, conseguiria se desfazer ali daquela carteira de ativos. Então é dessa maneira que essa rentabilidade, por exemplo, de 15,45, esse resultado expressivo que a gente teve no mês de janeiro, é apurado. Ah, Silvano, mas eu sou um assinante que comprei a Rocket 5 no dia 23 de janeiro, no dia 15 de janeiro. Eu posso entrar? Pode. É uma decisão do investidor decidir se ele acha que talvez o preço está esticado ou não. A nossa recomendação é que você entre e continue posicionado junto com a gente até o final do mês. Lembrando
que se você não entrou no início do mês, eventualmente o seu resultado vai ser um pouquinho diferente, inclusive podendo ser diferente para mais ou para menos. A gente não consegue prever esse tipo de variação. Isso aí. E a recomendação é a recomendação comprada, né? Então, quando você vê o relatório, 5 ativos que estiverem indicados ali no relatório são indicações de compra. Aí você vai lá no seu home broker e você executa a compra. Normalmente você vai ter que ver o preço ali que a ação está no momento e executar a sua compra de acordo com o preço que ele está sendo negociado naquele momento. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é o método IND. O gráfico do IND não mudou em relação à semana passada, a gente não teve aí nenhum trade encerrado, mas é bom destacar que teve um excelente resultado no mês de janeiro, de quase 4% de valorização, isso no mês aí que a bolsa teve menos 1,63% de resultado. Legal também a gente mostrar aí que em 12 meses a estratégia está atingindo quase 27% de valorização e desde o início quase 69% positivo. Destaque também para os meses positivos, né? Nos últimos 12 meses aí, a estratégia do IND vem acumulando 10 meses positivos, e você falou aí desse último mês, né, que ela conseguiu o resultado de 3,95 com a bolsa em queda. Essa talvez seja a característica mais interessante aí da estratégia do IND para você que já assina a Rocket 5 e o Método Atlântico, quer dizer, ter uma estratégia que opera vendida. Então, mesmo com a bolsa ali fazendo um movimento de queda, ela encontrou oportunidade para também conseguir realizar bons ganhos. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é a tática do dólar. Nós tivemos um trade do dólar encerrado aí no último dia de janeiro, com quase 50 pontos de valorização. Esse trade aí levou o resultado para positivo no mês de janeiro em 1,7%. E é bom destacar aí que foi um segundo mês aí consecutivo que o dólar está positivo. Em 12 meses está atingindo aí 12% de valorização. E desde o início, quase 40% positivo, né, Silvano? Isso, lembrando que esse trade que o dólar realizou na ponta comprada foi bem naquele momento ali que a bolsa estava ali um pouquinho não, né? Estava ali com uma queda até razoável ali por causa das especulações envolvendo o coronavírus. Um trade muito oportuno que ajudou a proteger aí o capital dos assinantes da tática do dólar. E é isso que a gente sempre fala, né, Silvano? Que é a composição de estratégias para ajudar aí no controle de risco do seu portfólio. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, vai encerrando o nosso call. Gostaria de agradecer a presença do Silvano mais uma vez. E lembrando que o nosso call é quinta-feira que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até lá, pessoal. Fala, pessoal, lembre-se de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber todas as novidades aqui da Rock Trade. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder na próxima semana.